Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos e nós queremos falar hoje sobre a confiabilidade da Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Será que a Bíblia ela é confiável? Existe confiabilidade na Bíblia? Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas afinal de contas, nesse copiar e recopiar ao longo dos séculos, ela é digna de confiança? Vamos considerar alguns aspectos em relação a isto, porque isso é uma questão de apologética na atualidade. Primeiramente, vamos considerar o Antigo Testamento. A confiabilidade do Antigo Testamento ela está relacionada a três fatores: a abundância, a datação e a exatidão. Se nós considerarmos que muitas obras da antiguidade sobreviveram a apenas poucos manuscritos, por exemplo, 7 para os escritos de Platão, 8 para Tucídides, 8 para Heródoto, 10 para os escritos de César e 20 para os de Tácito. Somente as obras de Demóstenes e Homero chegaram a ter centenas de manuscritos. Mas, se nós considerarmos o Antigo Testamento, mesmo antes de 1890, um estudioso chamado Giovanni de Rossi, ele publicou 731 manuscritos do Antigo Testamento. Desde então foram descobertos, principalmente no Egito, em Geniza, em Cairo, em 1947, depois nas cavernas do Mar Morto, muitos manuscritos. Em Qumran, por exemplo, em 1947, foram mais de 600 manuscritos do Antigo Testamento. No Cairo, na cidade que eu citei agora há pouco, foram mais de 10.000 manuscritos. Além disso, os manuscritos do Mar Morto, que contêm pelo menos fragmento de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. A exatidão dos manuscritos do Antigo Testamento é conhecida com base em evidências internas e também externas. Sabe-se que a reverência que os judeus tinham pelas Escrituras e várias outras questões relacionadas ao processo de escrita demonstrava a sua confiabilidade. Por exemplo, a confiabilidade do Antigo Testamento está relacionada às regras que se estabelecia para a cópia das Escrituras. O pergaminho, por exemplo, de uma sinagoga devia ser escrito sobre pele de animais limpos e preparados por um judeu para o uso particular na sinagoga. Eles deviam ser amarrados com cordões e obtidos de animais limpos. Toda a pele devia conter um certo número de colunas e elas deviam ser iguais em todo o códex ou código. O comprimento de cada coluna não devia ser menos que 48 ou maior que 60 linhas, e a largura devia consistir de 30 letras. Toda cópia deveria ser feita na primeira linha. Se 3 palavras fossem escritas sobre uma linha, elas não tinham valor. A tinta devia ser preta e não vermelha, verde ou de qualquer outra cor, e ser preparada de acordo com a receita definida. O exemplar devia ser uma cópia autêntica, da qual o copiador não devia de forma alguma se desviar. Nenhuma palavra ou letra, nem mesmo um iod, devia ser escrito de memória e sem que o escriba tivesse olhado para o código perante ele. Entre cada consoante devia haver um espaço de um fio de cabelo ou de um fio de linha. Entre cada parágrafo novo ou seção devia haver o espaço de 9 consoantes. Entre cada livro deveria haver 3 linhas. O 5º livro de Moisés deveria terminar exatamente numa linha, mas o restante não precisava ser assim. Além disso, o copista devia vestir-se totalmente como um judeu, lavar todo o corpo, não começar a escrever o nome de Deus com uma pena recém-molhada com tinta. E se um rei se dirigisse a ele enquanto estivesse escrevendo, esse nome não devia tomar conhecimento dele. Portanto, existiam regras muito rígidas em relação a essas questões. Outro aspecto a ser considerado é que havia a memorização das escrituras nos tempos bíblicos.
as escrituras elas eram memorizadas. Ou seja, se na realidade alguém fosse mudar as escrituras, deveria ter um trabalho enorme, porque para mudar a escritura não adiantaria mudar apenas um escrito ou um pergaminho. Virtualmente todos os judeus memorizavam grande quantidade das escrituras. Essa era uma parte vital da educação. Então, portanto, se alguém quisesse mudar alguma parte das escrituras por causa de algum desconhecido motivo posterior, teria que mudar não só as muitas cópias, como teria também que mudar a memória de 10 milhões de judeus. É bom lembrarmos também que no Antigo Testamento havia uma teocracia. Se havia uma teocracia, o governo era exercido diretamente por Deus através dos seus líderes, todas as leis e regulamentos, tanto religiosos quanto políticos, vinham das Escrituras. Uma extrema atenção então era dada aos detalhes, a fim de manter o conjunto dos documentos consistentemente precisos. Além disso, como grande parte da escritura então era memorizado, era lido também todo sábado na sinagoga e estritamente cumprida em bases legais, havia poucas oportunidades para que erros pudessem se insinuar sem serem percebidos. Isso o Antigo Testamento. Portanto, se nós considerarmos agora o Novo Testamento, a confiabilidade do Novo Testamento, por causa do número, da data e da exatidão dos seus manuscritos. O número de manuscritos do Novo Testamento é impressionante. São cerca de 5.700 manuscritos gregos. Em comparação com os livros da Antiguidade, grande parte da maioria dos livros clássicos da Antiguidade, típicos da Antiguidade, tinham de 7 a 10 manuscritos, com exceção da Ilíada de Homero, que é a obra que tem maior quantidade de manuscritos, que é 643. Ou seja, o Novo Testamento é simplesmente o livro mais respaldado textualmente do mundo antigo. O mais antigo manuscrito do Novo Testamento, ele data de entre 117 e 138 depois de Cristo. Grande parte do Novo Testamento, incluídos os Evangelhos, está disponível nos manuscritos de Chester Beatty, que datam aproximadamente do ano 250 depois de Cristo. Devemos atentar também que não há mais manuscritos do Novo Testamento e mais antigos, como também eles foram copiados com mais exatidão. O estudioso do Novo Testamento e professor Bruce Metzer fez uma comparação do Novo Testamento com a Ilíada de Homero e também com a Mahabharata do hinduísmo, e ele descobriu que o texto desta última obra apresenta apenas 90% do original, com 10% de corrupção textual. A Ilíada era 95% pura e somente 0,5% do texto do Novo Testamento permanecia em dúvida. Um estudioso do grego do Novo Testamento, A.T. Hobster, ele avaliou que as dúvidas textuais do Novo Testamento têm a ver apenas com a milésima parte de todo o texto, avaliando a exatidão do texto do Novo Testamento em 99,9%, a maior exatidão já conhecida de um texto de um livro do mundo antigo. Em resumo, o grande número, as datas, a exatidão incomparável das cópias das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento estabelece então a confiabilidade muito além do que qualquer outro livro antigo. Portanto, a mensagem substancial não foi reduzida com o passar dos séculos. A sua exatidão, até mesmo em detalhes menos importantes, foi confirmada assim. Nós podemos então afirmar que a Bíblia que nós temos hoje em mãos, ela é inteiramente confiável do original, que nos veio da pena dos profetas e também dos apóstolos. Nós estamos então considerando a confiabilidade das Escrituras dentro do aspecto do fato dela ter sido copiada e recopiada ao longo dos séculos. Em outros vídeos nós vamos abordar outras questões que nos mostram a confiabilidade das Escrituras, a confiabilidade da Palavra de Deus. Portanto, nós podemos afirmar sem dúvida alguma que a Bíblia que nós seguramos em mãos
embora ela foi copiada e recopiada ao longo dos séculos, ela é inteiramente confiável. Nós podemos confiar. Deus cuidou da inspiração dos escritores. Esse texto que nós lemos diz que toda escritura divinamente inspirada, theopneustos na língua grega, soprada por Deus, Deus cuidou da inspiração do escritor bíblico. Ora, mas o escritor não era humano e não era falho? Sim, ele era humano, ele era falho, pode ter errado em outros momentos como ser humano, mas naquele momento que ele estava lavrando, escrevendo o texto bíblico, Deus cuidou, o Espírito Santo trabalhou para que não houvesse erros. Não houve erro na recepção, portanto, da inspiração divina, e não houve erro também na transmissão do texto bíblico. Deus cuidou desse detalhe. Deus cuidou de inspirar o escritor bíblico e Deus cuidou também dos detalhes quanto à transmissão do texto bíblico ao longo dos séculos. Então o texto ele foi recebido por inspiração divina e ele foi repassado ao longo dos séculos através de cópias dos escribas e nos chegou com um grau de confiabilidade, portanto, considerável, segundo nós abordamos neste momento, nessas evidências que nós acabamos de dar. Portanto, que você possa crer e confiar nas Escrituras, e ela é inteiramente confiável. O fato dela ser copiada e recopiada ao longo dos séculos não quer dizer que ela não seja digna de confiança. Ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que Deus nos abençoe.